Imagine uma criança de apenas 9 anos, parada diante de um altar de pedra negra, o ar denso e sufocante carregado com o cheiro metálico de sangue fresco misturado ao incenso doce e acre que sobe em espirais grossas. A mão pequena tremendo ao tocar as entranhas ainda quentes, pulsantes, escorregadias de um animal sacrificado, e ali, com a voz infantil mais firme, repetindo as palavras que o pai dita solenemente: Eu nunca serei amigo de Roma. Eu serei seu inimigo eterno. Essa criança era Aníbal Barca. E ele cumpriu. Deus, e ele cumpriu. Não com palavras vazias ou promessas esquecidas com o tempo, mas com fogo, aço, sangue derramado em rios, e uma audácia tão insana que até hoje, mais de 2000 anos depois, a gente olha para a história dele e pensa, como isso foi real? Elefantes de guerra atravessando os Alpes. 70.000 romanos mortos em um único dia. 16 anos transformando a Itália em cemitério. Aquele menino de 9 anos com sangue escorrendo entre os dedos cresceu e quase apagou Roma da existência. Mas aqui está o que ninguém te conta quando romantiza a história de Aníbal como o maior general da antiguidade, o gênio militar, o herói de Cartago. Ele venceu todas as batalhas. E perdeu tudo mesmo assim. Não só a guerra, mas a alma. O propósito. A própria humanidade. Porque quando você dedica cada respiração, cada pensamento, cada decisão da sua vida inteira a um juramento feito aos 9 anos, quando você transforma ódio em identidade. Não importa quantos inimigos você mate. Não importa quantas vitórias impossíveis você conquiste. No final, você morre sozinho. Envenenado. Em exílio. Caçado como animal. E tudo que você lutou para proteger é destruído de qualquer forma. Como se você nunca tivesse existido. Cartago. 237 a.C. Amílcar Barca acabava de voltar da guerra mais humilhante da história cartaginesa. 23 anos lutando contra Roma pela Primeira Guerra Púnica. E no final, derrota. Não derrota honrosa. Não aquele tipo de perda onde ambos os lados sangram mais se respeitam. Foi humilhação calculada. Roma forçou Cartago a pagar indenizações absurdas. A entregar toda a frota naval. A ceder territórios ricos. A aceitar supervisão romana em praticamente tudo. Foi designado para quebrar. Para fazer Cartago nunca mais levantar a cabeça. E Amílcar? Amílcar teve que voltar para casa e explicar isso. Teve que olhar nos olhos dos cidadãos de Cartago e admitir derrota. Teve que assistir Roma celebrando enquanto sua cidade sangrava economicamente. E aquilo não era só derrota militar para ele. Era violação pessoal. Porque Amílcar era general brilhante. Ele tinha vencido batalhas. Tinha lutado com honra. Mas a política cartaginesa tinha falhado ele. O Senado tinha recusado enviar reforços. Tinham deixado ele lutar com metade dos recursos que Roma tinha. E quando perdeu, culparam ele. Então Amílcar voltou para Cartago carregando 2 fardos. A humilhação da derrota. E a fúria de ter sido traído pelos próprios. E em vez de processar isso de forma saudável, e em vez de buscar paz ou reconstrução, ele decidiu plantar veneno. No filho. Aníbal tinha 9 anos. Criança normal. Brincava nas ruas de Cartago. Ria. Corria. Tinha amigos. Tinha sonhos que crianças têm. E Amílcar olhou para aquela inocência e decidiu destruí-la. Ele levou o menino ao templo de Baal-Ammon, o deus cartaginês do sacrifício. Preparou o ritual.
Sacrificou o animal. E enquanto o sangue ainda escorria, pegou a mão pequena do filho e forçou ele a tocar as entranhas. Imagine isso. Você tem 9 anos. Seu pai, a pessoa que você mais confia no mundo, te leva a um lugar escuro, cheio de fumaça, cheiro de morte, e faz você prometer algo que você mal entende. Ódio eterno. Contra um império inteiro. Até a morte. E você promete. Porque você confia nele. Porque você acha que ele sabe o que está fazendo. Porque você quer fazer ele orgulhoso. Você não entende que acabou de assinar sua sentença de morte. Que aquele momento, e aquelas palavras, e aquele sangue entre seus dedos, vai definir cada segundo do resto da sua vida. Até você morrer velho, sozinho, fugindo, com veneno na mão. Amílcar levou Aníbal com ele para Espanha, onde estava comandando operações militares de Cartago. E durante os próximos anos, ele não criou um filho. Criou uma arma. Aníbal aprendeu tática antes de aprender literatura. Aprendeu a matar antes de entender amor. Aprendeu estratégia militar enquanto outras crianças aprendiam música. E ele era, brilhante. Gênio natural. Mente que absorvia tudo e melhorava. Aos 15 anos já comandava unidades. Aos 18 era reconhecido como um dos melhores oficiais de Cartago. Aos 26 assumiu o comando total do exército hispânico. E aos 29 decidiu que estava pronto. Pronto para fazer Roma sangrar. Pronto para cumprir o juramento daquele altar. 218 a.C. Aníbal reuniu 90.000 homens. 12.000 cavalaria. 37 elefantes de guerra. E anunciou que ia invadir a Itália. Todo mundo achou loucura. Porque a Itália era protegida pelos Alpes. Montanhas que nenhum grande exército tinha cruzado. Era considerado impossível. E Aníbal olhou para o impossível e viu oportunidade. Porque se ele cruzasse aquelas montanhas e se aparecesse na Itália vindo da direção que ninguém esperava, com elefantes? A mensagem seria devastadora. Não existe lugar onde vocês estão seguros de mim. A travessia dos Alpes foi inferno literal, 15 dias de neve até a cintura. Avalanches enterrando centenas de homens vivos. Tribos das montanhas atacando à noite. Frio tão intenso que soldados congelavam dormindo e não acordavam mais. Os elefantes, pobres animais gigantes que nunca viram neve, e morrendo de frio e terror. Aníbal perdeu metade do exército naquela travessia. 26.000 homens. Mortos não em batalha, mas tentando cruzar montanhas porque o general deles tinha prometido aos 9 anos que odiaria Roma para sempre. E quando finalmente emergiram do outro lado, e exaustos, congelados, reduzidos, Roma entrou em pânico absoluto. Porque perceberam que não estavam enfrentando general comum. Estavam enfrentando algo muito pior. Fanatismo. Durante os próximos 16 anos, Aníbal fez Roma pagar por cada humilhação que Cartago sofreu. Batalha do Trébia. 16.000 romanos mortos. Aníbal atraiu eles para lutar num dia congelante depois de fazê-los atravessar um rio gelado. Os soldados romanos mal conseguiam segurar as armas de tanto que tremiam. Batalha do Lago Trasimeno. 15.000 romanos mortos em emboscada perfeita. Aníbal conhecia o terreno. Sabia que os romanos passariam por um desfiladeiro estreito de manhã cedo com neblina densa. E esperou escondido. E quando o exército romano estava completamente dentro da armadilha, atacou de todos os lados. Os romanos não viram de onde vinham os ataques. Lutaram cegos.
desesperados. E morreram aos milhares afogados no lago tentando escapar. O cônsul romano Caio Flamínio morreu sem nem saber quem o matou. Mas tudo isso era prólogo. Porque em 216 a.C., Aníbal criou a obra-prima. Canas. Roma reuniu o maior exército que já tinha montado. 86.000 homens. 2 cônsules comandando juntos. A elite militar inteira. Iam esmagar Aníbal de uma vez. Aníbal tinha 50.000. E ele os massacrou. Ele usou uma tática tão brilhante, tão perfeitamente executada, que até hoje é estudada em West Point, em Sandhurst, em toda a academia militar do mundo. Envolvimento duplo. Aníbal colocou suas tropas mais fracas no centro. Propositalmente. E as mais fortes nas laterais. Quando a batalha começou, o centro recuou. Não fugiu. Recuou de forma controlada, como um arco sendo puxado. Os romanos, vendo vitória, avançaram com tudo. Empurraram fundo para dentro da formação cartaginesa. Exatamente como Aníbal queria. E então, ele fechou as laterais. As tropas fortes de Aníbal envolveram completamente o exército romano. Frente. Laterais. Retaguarda. Os romanos ficaram espremidos. 86.000 homens comprimidos num espaço tão pequeno que mal conseguiam levantar as armas. E ali, e naquele campo, e durante 8 horas. Aníbal transformou o exército de Roma em açougue. 70.000 romanos mortos. 70.000. Em um único dia. Ambos os cônsules mortos. 80 senadores mortos. A elite inteira da sociedade romana destroçada. Historiadores romanos descrevem que depois da batalha, dava para caminhar por quilômetros apenas pisando em cadáveres sem tocar o chão. Que o rio próximo corria vermelho com sangue por 3 dias. Que o cheiro de morte era tão intenso que cidades a 20 quilômetros de distância tinham que fechar as janelas. Foi a pior derrota militar da história romana. E Aníbal? Aníbal estava a uma semana de marcha de Roma. Seus oficiais imploraram. Gritaram. Marche sobre Roma agora. Termine isso. Quebre os portões. Destrua a cidade. Termine a guerra. E Aníbal lhe disse não. Até hoje historiadores debatem por quê. Falta de equipamento de cerco. Muros de Roma muito fortes. Exército cansado demais. Mas eu acho que foi outra coisa. Eu acho que no fundo, e muito no fundo, Aníbal percebeu algo aterrorizante. Se ele destruísse Roma, e a guerra acabava. E se a guerra acabasse? Quem ele seria? A única coisa que ele sabia desde os 9 anos era odiar Roma. Era lutar contra Roma. Era destruir Roma. Se Roma deixasse de existir, ele deixaria de ter identidade. Então ele ficou na Itália. Vencendo batalha após batalha. Destruindo exército após exército. Mas nunca dando o golpe final. Como se manter a vingança viva fosse mais importante que completá-la. E Roma? Roma percebeu. Perceberam que não podiam vencer Aníbal em campo aberto. Então mudaram completamente de estratégia. Pararam de lutar contra ele na Itália. E atacaram Cartago diretamente. Invadiram o norte da África. Sitiaram cidades cartaginesas. Ameaçaram a própria Cartago. E Cartago entrou em pânico e chamou Aníbal de volta. 16 anos na Itália.
16 anos invicto. 16 anos fazendo Roma sangrar. E Cartago o chamou de volta para salvar eles. Aníbal voltou. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. E pela primeira vez na vida enfrentou alguém que tinha estudado cada movimento dele. Cipião Africano. 202 a.C. Batalha de Zama. Cipião tinha feito a lição de casa. Estudou todas as táticas de Aníbal. Aprendeu com cada derrota romana. Preparou-se especificamente para neutralizar o gênio dele. E funcionou. Não foi fácil. Não foi esmagador. Mas Cipião venceu. Pela primeira vez na vida, Aníbal perdeu uma batalha decisiva. E com essa derrota, a Segunda Guerra Púnica acabou. Cartago assinou o tratado ainda mais humilhante que o primeiro. Indenizações maiores. Mais território perdido. Praticamente desmilitarizada. Tudo que Aníbal lutou para evitar, tudo que ele sacrificou, e todas aquelas vitórias brilhantes. Pra nada. Roma sobreviveu. Cartago foi destroçada. E pior. Cartago culpou Aníbal. Disseram que ele ficou tempo demais na Itália. Que desperdiçou oportunidades. Que arruinou Cartago. O homem que sacrificou tudo por eles era o bode expiatório. Aníbal tentou se reinventar. Virou político. Reformou a economia de Cartago. Lutou contra a corrupção interna. Mas Roma não esqueceu. Exigiram que Cartago entregasse Aníbal como criminoso de guerra. E Cartago, sem hesitar, concordou. O maior general que eles já tiveram. O homem que tinha dedicado cada respiração a defendê-los. E quando Roma pediu a cabeça dele, eles disseram: pode levar. Aníbal fugiu. Passou os últimos anos da vida correndo de reino em reino. Oferecendo serviços militares. Tentando encontrar alguém disposto a lutar Roma. Mas ninguém queria. Roma era poderosa demais. Lutar contra ela era suicídio. E Aníbal era irrelevante. Velho. Cansado. Uma relíquia do passado. 183 a.C. Bitínia. 64 anos. Roma finalmente o encontrou. Cercaram a casa. Não tinha saída. E Aníbal pegou o frasco de veneno que carregava há anos exatamente para esse momento. Suas últimas palavras foram: vamos libertar Roma desse medo prolongado, já que eles acham tão difícil esperar pela morte de um velho. E bebeu. Morreu em minutos. Sozinho. Em exílio. Fugindo. O homem que quase destruiu Roma e morreu com medo de ser capturado por ela. E 50 anos depois, Roma destruiu Cartago completamente. Queimou a cidade durante 17 dias. Vendeu toda a população como escravos. Destruiu cada edifício. E segundo a lenda, salgou a terra para nada crescer. Apagou Cartago da existência. Tudo que Aníbal lutou para proteger, aniquilado. Como se ele nunca tivesse existido. E aqui está a conexão brutal que destrói meu coração toda vez que penso nessa história. Aquele menino de 9 anos diante do altar. Mão tremendo. Sangue entre os dedos. Prometendo ódio eterno. Ele cumpriu até o último suspiro. Mas o ódio não salvou nada. Não protegeu Cartago. Não vingou a humilhação. Não trouxe paz. Só trouxe morte. Sofrimento. Exílio.
veneno. E no final, Roma venceu de qualquer forma. Porque vingança nunca constrói, só destrói. E quando você dedica sua vida inteira à destruição e eventualmente não sobra nada para proteger, nem em Cartago, nem em você mesmo. Aníbal era gênio. Possivelmente o maior estrategista militar que já existiu. Mas todo aquele brilhantismo e toda aquela genialidade foi desperdiçado servindo um juramento feito por uma criança que não entendia o peso do que prometia. E o mais devastador: Aníbal provavelmente percebeu isso nos últimos anos. Fugindo. Escondido. Irrelevante. Ele provavelmente olhou para trás e viu uma vida inteira consumida por ódio que não salvou ninguém. Vitórias que não significaram nada. Sacrifícios esquecidos. E a única coisa que restava era o veneno. E a escolha de morrer com alguma dignidade em vez de ser arrastado em correntes pelas ruas de Roma. Então a pergunta que fica, e a pergunta que essa história nos força a encarar: valeu a pena? Aquele juramento aos 9 anos. Cumprir até morrer. Ou teria sido melhor quebrar a promessa e decepcionar o pai, e viver uma vida que não fosse completamente definida por ódio? Eu não sei a resposta. Mas sei que Aníbal morreu sozinho com veneno. E Roma? Roma durou mais 1000 anos. E até hoje a gente lembra de Aníbal. Não como salvador de Cartago, mas como o inimigo que quase venceu. Definido até na morte pelo império que odiava. Prisioneiro eterno da vingança que escolheu. E talvez essa seja a maior vingança de Roma. Não matá-lo em batalha, mas fazer com que ele desperdiçasse todo aquele gênio em causa perdida. E viver tempo suficiente para perceber que a criança de 9 anos diante do altar nunca teve escolha real. Só teve um pai quebrado plantando veneno em solo fértil. E quando esse veneno finalmente floresceu, matou tudo ao redor, inclusive a si mesmo. E sabe o que é mais cruel nessa história toda? Roma nunca esqueceu o nome dele. Mães romanas assustavam crianças por gerações dizendo: Hannibal à de portas, Aníbal está aos portões. Ele se tornou o bicho-papão eterno deles. O pesadelo que assombrava mesmo depois de morto. E parte de mim se pergunta: e se Aníbal soubesse disso nos últimos momentos, e se soubesse que ia aterrorizar a imaginação romana por séculos, teria achado que valeu? Ou teria percebido que até isso era derrota? Por que ser lembrado apenas como monstro do inimigo, e ser eternizado somente como símbolo de medo, e não é legado? É prisão póstuma. Cartago foi apagada. Mas Aníbal ficou preso para sempre na narrativa de Roma. Definido por eles. Moldado por eles. Existindo apenas como o quase da história deles. O general que quase venceu. A ameaça que quase destruiu. O gênio que quase mudou tudo. Quase. Sempre quase. E enquanto Roma construía aquedutos, estradas, um império que moldaria a civilização ocidental inteira, Aníbal era apenas uma história de terror que pais contavam. Um aviso sobre o que acontece com aqueles que ousam desafiar Roma. Talvez a verdadeira maldição daquele altar não foi o juramento em si. Foi que um menino de 9 anos nunca teve chance contra o peso de toda aquela raiva herdada. Ele era brilhante demais para desistir. E quebrado demais para vencer. Então fez a única coisa que podia. Queimou gloriosamente. Levou 500.000 de romanos com ele. E se transformou em cinzas sozinho. Enquanto Roma apenas reconstruía.
E continuava. Como sempre fez. Como sempre faria. Porque impérios não morrem de ódio. Morrem de dentro para fora. E Aníbal? Aníbal nunca entendeu isso. Passou a vida atacando de fora. Quando a única forma de realmente destruir Roma era fazer eles se destruírem. Mas isso exigiria paciência. Estratégia de décadas. Sutileza. E Aníbal não tinha nenhuma dessas coisas. Só tinha o juramento. E o sangue ainda quente entre os dedos de uma criança.